Olá, eu sou Camila Marçal, acadêmica de enfermagem da Universidade de Brasília, e vou apresentar a pesquisa intitulada Análise documental do processo de implementação de programas de acesso de indígenas ao curso de enfermagem da Universidade de Brasília, pesquisa realizada sob a orientação da professora doutora Andréa Mates Faustino. Em 2004, foi publicado o primeiro convênio de cooperação entre a Fundação Universidade de Brasília e a Fundação Nacional do Índio, que tinha como finalidade o desenvolvimento e a implementação de medidas e atividades de ação afirmativa, visando a melhoria de condições específicas de vida de povos e comunidades indígenas. Estudos demonstram haver uma disparidade entre o acesso e a permanência de estudantes indígenas, dado que, muitas vezes, a instituição de ensino não busca desenvolver formas de propiciar aos estudantes um ambiente educacional adequado às suas necessidades, o que acarreta em muitas situações o abandono do ensino superior. Neste cenário, a presente pesquisa teve como objetivo fazer a análise do processo de implementação de programas de acesso de indígenas à UNB no contexto do Departamento de Enfermagem, desde a publicação do Convênio de Cooperação entre FUB e FUNAI, assinado em 2004, verificando a existência de projetos ou a elaboração de mecanismos que visem garantir a integração desses estudantes, a permanência, a formatura, bem como identificar o acompanhamento de suas demandas específicas. Trata-se de uma pesquisa historiográfica que se apropria de estratégias bibliométricas e de análise documental. As fontes primárias foram os documentos armazenados na plataforma institucional denominada SEI e outros documentos recolhidos do acervo físico do Departamento de Enfermagem. O recorte temporal considerado foi o ano de 2005, ano da implementação do vestibular indígena com entrada para 2006, ao ano de 2022. A análise de fontes teve como principal foco as seguintes questões. Para a inclusão dos documentos, considerou-se as seguintes características e, tendo sido contabilizados os documentos encontrados em posse do ENF, não sendo incluídos no total dos identificados as informações ou documentos que foram repassados mediante solicitação da Coordenação de Questões Indígenas, a COQUEI. Foram localizados 70 documentos, sendo 59 do SEI e outros 11 do arquivo físico do ENF, além de informações obtidas pelas pesquisadoras por meio de contato com a COQUEI e apresentadas no trabalho para melhor compreensão e contextualização de alguns documentos. As informações relativas ao quantitativo de estudantes indígenas ingressantes no curso desde o primeiro vestibular indígena, quantos conseguiram se formar, quantos foram desligados ou quantos estão ativos, não foram possíveis de se localizar nos documentos encontrados, tendo sido repassadas pela COQUEI após o contato para a solicitação de pesquisa. Dos estudantes com matrícula ativa no ano de 2022, foi repassada a identificação dos seguintes povos. Dos estudantes formados, apenas um retornou para fazer pós-graduação e esta não foi na área de enfermagem, mas um mestrado em Desenvolvimento à Sociedade e Cooperação Internacional pelo Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares, concluído no ano de 2020. Dos documentos encontrados em posse do ENF, a maior parte trata-se de registros de solicitação às Secretarias de Administração Acadêmica, ou SAA, tendo as seguintes identificações para tais solicitações. A seguir, as justificativas apontadas para as solicitações. Em alguns dos documentos solicitados faltavam páginas, o que impossibilitou saber detalhes como o desfecho ou a justificativa da solicitação. Foram encontrados documentos digitais do ENF ou enviados pela COQUEI, registros relativos a trabalhos de conclusão de cursos de 7 estudantes. Destes, apenas em 2 casos a documentação estava completa. Demais documentos encontrados em posse do ENF tratavam de questões de natureza administrativa ou pedagógica. Os documentos encontrados serão juntados e repassados ao ENF de modo a facilitar futuras consultas a esses dados e instrumentalizar futuros registros. A pesquisa revelou não haver uma forma sistematizada de levantamento e coleta de dados específicos de estudantes indígenas, o que impossibilita que seja feita uma avaliação precisa acerca de como o curso tem respondido às necessidades singulares de um grupo cujas demandas perpassam questões de natureza tão diversa. A escassez de dados de um público-alvo de ação de política afirmativa ao acesso ao ensino superior não apenas dificulta a elaboração de novas estratégias que beneficiem esses estudantes ao longo de sua jornada acadêmica, como evidencia a necessidade da instituição repensar o seu papel no processo de construção de uma sociedade verdadeiramente plural, uma vez que apenas a promoção do ingresso não garante a permanência e o pleno acesso ao espaço acadêmico. É urgente que sejam elaboradas estratégias para que seja efetivo o acompanhamento de estudantes indígenas, de modo que suas demandas específicas sejam reconhecidas e acolhidas, que haja incentivo à participação destes nos espaços de discussão e processos de construção, e que dados gerados a partir de sua trajetória no curso sejam devidamente registrados a fim de que possam servir de base para a criação de abordagens que contribuam para a permanência e formação desses futuros profissionais enfermeiros e enfermeiras. Muito obrigada pela atenção.